Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Assim está escrito: Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Esta foi a conclusão que Paulo chegou quando da sua conversão a Cristo e as experiências que ele adquiriu em viver unicamente para Jesus. Paulo era uma pessoa de uma única causa. Antes de converter-se, ele era um perseguidor. O intento dele era prender cristãos, levá-los à morte. A partir do momento em que Jesus o encontrou no caminho de Damasco e o salvou, a vida dele mudou completamente e, a partir de então, o alvo dele foi Cristo, unicamente Cristo, do começo ao fim da sua vida de comunhão com Deus. Ele não mudou o seu tema, ele não mudou o seu foco, a sua direção, ele se manteve firme num único propósito: tornar Cristo conhecido. Para que ele tornasse Cristo conhecido diante das pessoas, ele precisava conhecer a Cristo. E exatamente isto que nós observamos na vida dele, uma vida dedicada, comprometida, entregue completamente nas mãos do Senhor Deus, tanto é que ele foi coroado de dons pelo Espírito Santo e ele recebeu muitas coisas da parte de Deus através da revelação de Deus. E isto não é uma coisa que qualquer pessoa recebe, mas Paulo teve essa felicidade. Deus viu a integridade, a sinceridade do coração dele e abriu-lhe os tesouros que outrora estavam ocultos, inclusive de alguns mistérios que pelos séculos estavam fechados. Mas a partir do momento em que Deus encontrou em Paulo um servo submisso, disposto, leal, fiel, prudente e obediente, Deus abriu-lhe tesouros, abriu-lhe oportunidades e deu-lhe revelações profundas que marcam a Escritura e que fundamentam a vida do cristão, uma vida de comunhão com Deus. Ele viveu de tal forma idêntico ou procurando imitar a Jesus, que chegou a ocasião de dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha, como eu imito a Cristo, que vocês também façam assim. A pessoa, para chegar a este ponto de dizer: olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ele deve refletir com certeza Cristo na vida, em todas as áreas, em todas as circunstâncias que possa surgir. Ele sempre estava apresentando e mostrando o Senhor Jesus Cristo. Ele estava esperando, servindo a Deus, às vezes até debaixo de ameaças, debaixo de prisões, debaixo de incompreensões, de acusações, debaixo de tumultos que se levantaram contra ele, mas nada pôde tirá-lo do foco, que era servir a Jesus. E, portanto, por ter esta lealdade, esta identidade, esta fidelidade com o Senhor Jesus, para ele não fazia diferença se continuasse vivo ou se morresse. De uma forma ou de outra, ele já estava contado como pertencente ao Senhor. Então, esta certeza Paulo tinha. Ele diz: porque para mim o viver é Cristo. Se eu continuar vivendo, é Cristo que vai continuar vivendo na minha vida. E se eu morrer, é lucro, não é perda, é lucro. Ele disse: para mim o viver é Cristo. Ele, escrevendo lá aos Gálatas, no capítulo que observamos aqui, capítulo 2, versículo 20, ele diz assim: olha, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim.
E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então observa como ele se colocou. Ele deixou-se crucificar com Cristo. Abriu mão da vida humana, dos prazeres, deleites da vida que poderia se lhe oferecer, e decidiu estar ligado intimamente a Jesus, compreendendo que ele é Senhor, que ele é soberano, e aqueles que ele chamou para salvação, ele tem planos e propósitos com valores eternos, e Paulo, sabendo disso, ele não queria perder nenhuma destas oportunidades. Por isso, ele se entregou numa linguagem comum de corpo e alma. Como que diz, ele entrou de cabeça, ele entrou corpo inteiro, né? Existem pessoas que quando vêm a Cristo, ele vem meio receoso, meio devagar, ele vai, dá um passo para frente, dá dois para trás, um dia ele quer entender a Cristo, outro dia ele já está exausto e fica nesse lenga-lenga, não vai, não sai, não continua, enfim, não tem experiências nenhuma. Paulo não era assim. Paulo, quando veio decidido. O caminho de Paulo não tinha volta. Infelizmente, o caminho de muitos cristãos tem volta. Eles vêm a Cristo e depois de determinado tempo, eles dão as costas para Cristo e volta para o mundo de trevas e de pecado, crucificando novamente o Filho de Deus e tornando inválido aquilo que Jesus fez na vida deles. É como o porco que foi lavado e voltou novamente àquela lama, àquela sujeira. Assim é aquele que vem a Cristo e não permanece, volta para as trevas e para o mundo de pecado. Paulo não tinha isso. A conversão de Paulo foi genuína, foi firme, foi verdadeira, foi segura. Por isso que ele enfrentou tantas dificuldades. E nós olhamos e como pode um homem suportar tantas coisas por amor a Cristo? Sim, ele sabia quem era Cristo na vida dele. Ele sabia o que Cristo fez na vida dele. Por isso ele jamais abriria a mão do Senhor Jesus. E ele manteve-se firmado. Então aqui quando ele diz, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, é que ele dava liberdade 100% para a ação de Jesus na vida dele. Esta vida, vivendo na carne, ou seja, vivendo fisicamente, ele vivia em função da fé que o dominava no Filho de Deus, e diz, o qual me amou e se entregou por mim. Se ele se entregou por mim, sabendo quem eu era e o que eu fazia, e a prova do amor dele foi esta, não existe outro caminho que eu possa seguir a não ser colocar a minha vida à disposição de Jesus. E foi o que ele fez. Colocou a sua vida à disposição de Jesus. E em nada ele procurava tirar vantagens pessoais da pessoa de Jesus. Ele disse, longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então não tenho mais negócio com o mundo, não tenho amizade com o mundo, porque a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Esse negócio da pessoa servir a Deus e viver irmanado aí, numa amizade como carne e unha, isso é perigoso, é prejudicial. Significa mistura. Deus não aceita mistura. Ou a pessoa serve a Deus ou não serve a Deus. Não tem esse negócio de servir a Deus e fazer as vontades do mundo e ser atraído pelos desejos do pecado. Não. Paulo dizia, já estou crucificado com Cristo. O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Deus abençoe a irmã Sandra Marques.
Então aqui ele diz, já estou crucificado. Quando ele diz aqui, mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Ou seja, o desejo dele era de que, o mais rápido possível, ele pudesse ser levado à presença de Deus, ao descanso eterno. Ele dizia, para mim, se o viver der fruto, eu então não sei o que deva escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto. Eu tenho o desejo de partir com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Mas julgo necessário por causa de vós, ou seja, por causa da obra que ele precisava completar ainda, e através deste tempo que ele iria completar a obra de Deus pela sua vida, estariam os recursos, os ensinamentos, as orientações de Deus para os cristãos dos séculos por vir. Para mim, para você, para cada um de nós. Hoje nós temos esses relatos deixados que foram escritos por Paulo e são necessários para a nossa vida de fé. É que vai organizar a nossa comunhão com Deus. Então ele dizia o seguinte, olha, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Paulo dizia, eu tenho vivido de tal maneira que não tenho envergonhado o Senhor Jesus Cristo. Pela minha vida com Cristo, ele está sendo e sempre será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Não vai haver nada que vai manchar o testemunho que Paulo dava a respeito do Senhor Jesus. Ele vivia uma imersão em Cristo. Imersão completamente voltado para servir o Senhor. E ele diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Paulo não tinha medo de morrer. Isso aqui está assegurado plenamente. Não tinha medo de morrer. Quando nós vamos observar em Romanos, capítulo 14, dos versículos 7 a 9, está escrito assim. Romanos 14, de 7 a 9. Porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Então aqui já está o direcionamento. Nenhum vive para si e nenhum morre para si. Então a vida não é simplesmente para eu me fechar e a vida ser só algo relacionado a mim, bem como a morte. Não. Mas a minha finalidade está aqui na terra é por um propósito de Deus. É que eu seja dirigido pelo Senhor e se torne uma bênção nas mãos de Deus para outras vidas, que eles sejam levados a Cristo, como Paulo foi também. E ele diz, porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos, ou morramos, somos do Senhor. Não faz diferença. Se é pela vida, se é pela morte. Uma vez que o Senhor Jesus nos alcançou, nos libertou, nos salvou, nos deu esta plena certeza e convicção, nós estamos salvos. Não é a morte que vai tirar a salvação, de maneira nenhuma. Nós estamos assegurados diante do Senhor. Foi para isto que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Então, quando eu olho esse texto de Paulo e dizendo, para mim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, nós encontramos a totalidade dos cristãos por este mundo
querendo viver para Cristo. Eu quero viver, eu quero desfrutar a Deus, eu quero viver, mas eu quero ir para o céu também, mas eu não quero morrer. E, não, se possível, não gostaria nem que falasse sobre morte. Ora, que tipo de cristão é esse que tem medo da morte? Aqui está um exemplo. Paulo não tinha medo da morte. Nós precisamos saber que a morte é o último inimigo a ser vencido. A morte era um tormento na nossa vida quando estávamos distante da comunhão com Deus, numa vida separada de Deus, debaixo de condenação. Mas uma vez que Cristo nos salvou, o tormento da morte não existe mais. A morte para nós é algo natural que vai acontecer. Por quê? Ou pela vida, ou pela morte, nós somos do Senhor. Não tem como ter diferença. Essa era uma dúvida que acontecia na comunidade dos irmãos lá de Tessalônica. Porque Jesus disse que viria muito breve. E aqueles irmãos que estavam servindo a Jesus, estavam esperando Jesus para aqueles dias. Nós vamos ver Jesus, Jesus está voltando. E quando acontecia de um irmão morrer, os demais ficavam tristes. Mas por que eles ficavam tristes? Porque eles achavam que aquele irmão só teria condição de ver Jesus se ele continuasse vivo fisicamente. Daí, então, Deus deu a Paulo a revelação de que estas coisas não são assim. Então, Paulo, escrevendo aos irmãos de Tessalônica, lá no capítulo 4 da primeira carta, versículos 13 a seguir, ele diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, dos que morrem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Quem é que não tem esperança? Quem não serve a Jesus. Ah, mas todo mundo tem esperança. Mas esperança de salvação, não. Esperança de salvação tem quem serve a Jesus. Quem não serve a Jesus não tem esperança de salvação. É preciso vir a Cristo, confessá-lo como Senhor e como Salvador, receber dele a salvação. Esta salvação vai despertar nele a esperança em Deus. Então ele diz, porque se cremos que Jesus, o nosso Senhor, morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então ele colocou por terra este argumento de que só encontraria Jesus quem estivesse vivo por ocasião da vinda dele. Ele disse aqui que da mesma forma que Jesus morreu e ressuscitou, e a Escritura é testemunha viva disso, que ele por aqui passou 40 dias depois ressuscitado e foi assunto aos céus, assim como Jesus morreu e ressuscitou, aos que em Jesus dormem ou morrem, diz-nos que Deus tornará a trazer com ele, com Jesus, quando ele se manifestar. Por isso é que Paulo não tinha medo da morte. A morte é simplesmente um veículo que nos leva mais rápido para o descanso, para aguardar o momento da chamada final, quando Deus vai chamar a cada um de nós e despertar-nos pela ressurreição, a transformação e depois para o arrebatamento. Então ele diz aqui, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então Paulo tinha esta certeza, esta segurança, que eu, que você, que cada um de nós precisamos ter. Nós estamos vivos hoje, não sabemos se amanhã continuaremos vivos. Nós não sabemos quantos dias de vida ainda nós vamos ter na terra. Isso está na direção de Deus. É Deus que sabe os dias que estabeleceu para cada um de nós viver. Ele estabeleceu um número de dias para mim, outro número para você, outro para outro. Por isso que todo dia, toda hora, a todo instante, há pessoas que nascem e há pessoas que morrem. Porque este é o plano de Deus. Agora ele sabe qual será o nosso último dia. Então não adianta nós queremos servir a Jesus e servi-lo de qualquer maneira e mesmo assim deixar-se dominar pelo medo da morte. Não, eu não quero morrer, eu não posso morrer agora, Deus me guarde, eu não posso nem pensar em morrer. Já pensou se eu morrer? Então significa que
esta pessoa deve ter na sua consciência algum sinal que está lhe trazendo um alerta de que ela não pode morrer neste momento, porque existe ainda alguma coisa que não está de acordo. Porque quem está pleno em Cristo, ele não tem medo disso. Ele não se preocupa com isto. Ele deseja, ele sauda este momento quando chegar o dia da sua partida. E todos os salvos, fiéis, verdadeiros, sinceros diante do Senhor, eles clamam a Deus, aguardam com alegria e com expectativa este dia do Senhor chamá-los para o descanso. Agora, quando vê muita gente aí com medo de morrer, espera aí, onde é que está a confiança dele? Se ele tem medo de morrer, ele não pode encontrar-se com Jesus. Alguma coisa não está certa aí nesse caminho. Então, Paulo traz para nós aqui esta lição importante. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Se eu continuar vivo, tudo bem. Continuo servindo a Deus, fazendo o que sempre fiz. Se morrer, vou descansar em Deus. Está tudo certo. Não tem dificuldade nenhuma, não tem problema nenhum. Então, que nós possamos aprender com Paulo e dizer que o viver é Cristo e o morrer é ganho. E que a nossa vida seja um tributo de honra e de gratidão ao Senhor nosso Deus. Que em vida esse testemunho possa chegar a outras pessoas, a maneira como servimos a Deus, a nossa conduta, a vida de comunhão, a sinceridade, a fidelidade, o temor, a obediência, a submissão. E depois de morto, o testemunho daqueles que falam. Porque veja, Abel, depois de morto, ainda fala. Quantos séculos faz que Abel morreu? Mas ele ainda fala na Escritura. Mas como é que ele fala se ele morreu? Através do testemunho que ele deixou. Então, e Paulo, como é que Paulo nos fala hoje? Pelo testemunho que ele deixou. Quando ele entendeu que chegou aos seus dias finais, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está reservada, a qual o justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a tantos quantos amarem a sua vinda. Então, seja pela vida ou seja pela morte, somos do Senhor. A morte não nos apavora, não nos amedronta, não nos inquieta. Pelo contrário, nós glorificamos a Deus em vida, e quando chegar o momento da morte, não temos como na morte adorar a Deus, estaremos no descanso, mas no dia em que o Senhor nos despertar, ressuscitar e transformar, nós iremos à presença de Deus e lá o adoraremos por toda a eternidade. Por isso que Paulo, quando escreveu aqui, ele disse que Deus, no capítulo 14 de Romanos, o versículo 9, ele deixou escrito a seguinte expressão: foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Então, para Deus não tem diferença. A condição é estar em Cristo. Estando em Cristo, seja pela vida, seja pela morte, não há o que se preocupar. Tudo está garantido pela presença do Senhor nosso Deus. Então, quando ele diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, eu tenho que viver minha vida cristã de comunhão com Deus através de Jesus, de tal maneira que ao pensar no dia da morte, isso não venha me trazer tristeza e transtorno, mas que seja algo natural para a vida do salvo. Então, vivamos hoje como se Cristo, vivamos como se Cristo tivesse morrido hoje, ressuscitado amanhã e voltasse no dia seguinte. Melhor, vivamos hoje como se Cristo tivesse morrido ontem,
ressuscitado hoje e voltasse amanhã. Qual seria o teor da nossa esperança em saber isto? Então, nós vivemos aqui em Cristo. Paulo disse, a vida que agora vivo, vivo-a na carne da fé do Filho de Deus. A vida de Deus, através de Jesus, deve estar presente no nosso viver. E nós precisamos estar comprometido com Jesus, como Paulo, ser um servo de Deus focado, decidido, dedicado unicamente a Cristo. Não misturar as coisas, não contaminar, não associar o que não vai contribuir para a nossa melhor comunhão com o Senhor, mas ficarmos focados em Cristo. Por isso é que o autor aos Hebreus disse, olhando para Jesus. Em qualquer lugar em que nós estivermos, a direção do nosso olhar e do nosso coração deve ser Jesus, 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 Jesus. Ele é tudo para nós. Ele é o tesouro que trazemos guardado em nosso coração. Tudo é Cristo para nós. Então Paulo disse, para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Você pode dizer isto também? Você pode afirmar com convicção que para você hoje o viver é Cristo e o morrer é lucro? Ou você ainda não pode fazer esta afirmação? Caso não possa, procure melhorar os seus caminhos e a sua comunhão diante do Senhor. E com certeza, Ele vai te orientar o melhor caminho e a tua vida será enriquecida com a presença e a comunhão com o Senhor Jesus Cristo. E com Ele viveremos o tempo que Ele nos permitir. Aqui e depois daqui, continuaremos na eternidade, desfrutando de bênçãos sem fim na presença do Senhor nosso Deus. Mas lembre-se, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Querendo Deus, amanhã retornarei.